Ih, olha, chifre de um lado só, uma orelhinha. No vídeo de hoje, eu vou te convencer que vender consulta avulsa é a pior estratégia que pode, inclusive, destruir o seu negócio de nutrição. Fica comigo se você está aí vendendo consultas avulsas de nutrição. Oi, eu sou Lidiane Bragunci, nutricionista clínica há mais de 12 anos e esse é o canal do SEARC, o canal que vai te ajudar a ser uma nutri fora da caixinha. Se você é uma nutri que não tá afim de se encaixar nos padrões que colocaram aí para você, do tipo ser o exemplo de corpo perfeito, o exemplo de alimentação perfeita, aquela pessoa que tá o tempo todo vigiando o que as pessoas vão comer, então você é uma nutri fora da caixinha. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você é uma nutri fora da caixinha que não pertence a nenhum clubinho. Então, se você quer fazer parte, assina esse canal e maratona a sequência de vídeos que a gente já produziu aqui, porque tem muito conteúdo que vai te ajudar a se encontrar na nutrição fora desses modismos, fora dessas regrinhas chatas, certo? Então, vamos lá conversar sobre essa história de vender consulta avulsa? Eu sou a pessoa terminantemente contra a venda de consulta avulsa, salvo em algumas exceções. Quais são essas exceções? Vamos começar falando por elas, porque é mais simples. Elas são mais realmente exceções do que regra. Quando é que eu recomendo que você venda consultas avulsas? Quando essa pessoa que te procurar para atendimento for uma pessoa que realmente tem uma alimentação legal, não tem nenhum problema de saúde, mas ela tem uma questão pontual relacionada à alimentação. Por exemplo, ela tem dificuldade em se organizar, em se planejar para pensar na alimentação dela com mais cuidado, ela tem dificuldade em ter ideias de cardápios para variar um pouco mais a alimentação. Esse tipo de pessoa que não tem nenhuma doença associada ou relacionada à alimentação, essa pessoa que não tem nenhum problema comportamental ou uma questão de sofrimento com a comida, é uma pessoa que realmente precisa de uma consulta avulsa de nutrição. Por quê? Porque vocês vão se sentar ali para resolver aquela questão específica e essa pessoa não necessariamente vai precisar retornar ou talvez uma consulta de retorno para checar a construção daquele plano ou daquele cardápio é o suficiente. Mas a grande maioria das pessoas que buscam o acompanhamento de uma nutricionista não estão nessa situação. As pessoas que se convenceram e que chegaram a entender que sozinhas elas não vão conseguir mudar a alimentação delas, são pessoas que já vivem cronicamente em um sofrimento com a comida e já chegaram até, inclusive, a desenvolver algumas doenças por conta desse comportamento alimentar e dessa alimentação em desequilíbrio. Então, neste caso, vender consulta avulsa é a pior coisa que você pode fazer para o seu negócio de nutrição. Porque sim, se você ainda não enxerga o seu trabalho como nutricionista como um negócio de nutrição e o seu serviço como um produto a ser oferecido para o seu cliente, uma espécie de produto que você oferece, um tipo, uma modalidade de serviço que você oferece, então você está dando bobeira aí. Então eu te recomendo a se inscrever na lista de interesse do curso Reage Nutri, que eu te ensino a enxergar o seu trabalho de nutricionista como um negócio e a gerenciar esse negócio de forma que ele seja sustentável no longo prazo e a sua carreira te sustente, não fique aí te pingando uns reaisinhos vez ou outra no mês, com seus atendimentos pingados, avulsos por aí, certo? Vamos retomar o nosso papo. Quando as pessoas têm problemas crônicos de comportamentos com a alimentação e doenças crônicas, vender a consulta avulsa é a pior coisa que você vai fazer. Por quê? Porque isso vai gerar em você e no paciente uma pressão imensa pela mudança em uma única hora. Esses comportamentos disfuncionais com a alimentação que geraram esses agravos de saúde, por exemplo, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, glicemia alterada, hiperinsulinemia, são problemas crônicos, são problemas comportamentais e não vão ser resolvidos em um único atendimento. E é por isso que você precisa comunicar isso num primeiro encontro com seu cliente. A minha sugestão é: esse primeiro encontro não precisa ser uma consulta. Esse primeiro encontro pode ser uma avaliação que pode ser cobrada um valor menor da consulta
ou gratuita. Por quê? Porque nesse momento de avaliação, você vai ter a oportunidade de explicar para esse cliente que a maneira como você trabalha é uma maneira que vocês vão construindo o tratamento ao longo do tempo. E aí você vai oferecer a proposta do seu acompanhamento com base na demanda que esse cliente trouxer. Se você identificou naquela conversa de avaliação que esse paciente tem uma doença crônica, que ele tem comportamentos que são crônicos e que trazem malefícios para a saúde, então vocês precisam criar um plano terapêutico de nutrição, certo? Um planejamento terapêutico em que, ao longo das sessões, vocês vão passo a passo se desafiando a fazerem mudanças que sejam duradouras, sustentáveis, aplicadas à realidade desse paciente e que, de fato, vão fazer com que ele consiga transformar em relação à alimentação. Qualquer pessoa que tenha essa conversa e que sinta confiança na sua capacidade de conduzir esse doente no tratamento, vai confiar e compreender simplesmente que você está correta na sua construção. Basta que você traga os próprios elementos da história dessa pessoa. Há quanto tempo ela tem esses comportamentos? Quantos tipos de atendimentos e de tratamentos ela já buscou e que não funcionaram? Quanto é difícil ela conseguir fazer transformações que sejam duradouras? Quantas vezes ela já perdeu peso e ganhou peso? A própria história dela vai convencê-la de que esses tratamentos pontuais não vão gerar resultado e que o que vai gerar resultado é ela se engajar, se motivar num plano terapêutico que realmente considere as individualidades, as necessidades dessa pessoa e que ela vá conseguindo implementar sob a sua supervisão, sobre o seu acompanhamento, a sua motivação, essas mudanças e sustentando essas mudanças. Nenhuma mudança acontece num piscar de olhos. A gente já tem um vídeo aqui explicando que pelo menos 6 meses as mudanças de comportamentos precisam ser sustentadas para a gente considerar que essa pessoa mudou um comportamento. Ah, Lidiane, mas quanto tempo seria para que eu propusesse um plano terapêutico para essa pessoa? No mínimo 3 meses. Esse paciente precisa passar com você pelo menos 3 meses ininterruptos. E a frequência dos acompanhamentos, quem define é você, junto com ele, a partir dessa avaliação. Por quê? Porque assim você consegue ter tempo para conhecer profundamente os problemas dessa pessoa, para estabelecer propostas de mudança e construir essas mudanças junto com essa pessoa ao longo do tempo. O grande erro do nutricionista é querer despejar um monte de propostas de mudança numa única sessão e essa pessoa vai bloquear completamente. E você também vai bloquear, porque esse paciente não vai retornar à sessão e você vai ficar aí se culpando e se chicoteando do porquê que ele não retornou, eu sou uma péssima nutricionista, etc. Na verdade, não é por isso. Não é porque ele é pouco motivado e nem porque você é uma péssima nutricionista. É porque a estratégia está errada, né? Ninguém consegue mudar do dia para a noite, então essa pessoa precisa se comprometer e você vai gerar mais comprometimento nessa pessoa se você faz uma proposta de estar com ela um tempo acompanhando e motivando. E, claro, essas motivações, essas técnicas de sessão a sessão, como engajar esse paciente, como propor mudanças, aí é um outro assunto que a gente pode falar num próximo vídeo ou quem sabe num curso. Comenta aqui se você tem necessidade de saber esse passo a passo ou se gostaria de um curso com essa temática em que eu possa te orientar o que fazer sessão por sessão com esse paciente no longo prazo, no médio e no longo prazo, para que ele se sinta motivado a implementar essas mudanças. Porque, é claro, o nosso conhecimento aqui sobre comportamento alimentar, sobre neurociência e sobre nutrição é que vai embasar essa condução desses atendimentos de médio a longo prazo. E aí, me conta, faz sentido para você não vender mais consultas avulsas? Essa minha conversa aqui, como é que ressoou aí em você? Como é que você anda fazendo? Eu vou adorar saber, eu realmente estou interessada em saber como é que você anda conduzindo os seus atendimentos. Um beijo e até o próximo vídeo.